falar pra vocês de um livro chamado A Ira dos Anjos, do Sidney Sheldon. Esse livro conta a história de uma moça chamada Jennifer. Ela é advogada e no primeiro dia que ela vai advogar, ela somente fica no tribunal assistindo a acusação que o promotor de Silva faz contra o Michael Moretti, que faz parte de uma máfia. Algo acontece e ela quase perde o direito de advogar dela. E o juiz que é do caso, o promotor, quer tudo o fim da carreira dela. Eles querem o fim da carreira dela, não importa o quê. E quem é designado para falar para ela que perdeu o direito de advogar dela é o Adam. Que pelos bastidores, assim, já dá pra entender que ele vai ser o futuro senador, que não sei o que tem, sabe? Então é bem assim. Aí o que acontece? Na primeira vez que ela vê o Adam, ela se apaixona. Dá pra perceber pelos bastidores, assim, pelas entrelinhas, que ela se apaixona pelo Adam. Só que o Adam é casado, sabe? Então fica aquele negócio meio complicado ali, meio triângulo amoroso, aquela coisa toda louca. Eu não vou dar spoilers desse livro. Depois ela consegue, assim, reconstruir a carreira dela do zero. Ela faz amigos muito bons, como o Ken e tudo mais. E, assim, eu acho que foi um livro bem construído. O escritor teve que pesquisar muito para escrever sobre esse livro. Eu acho que a imaginação dele foi muito bem exposta nesse livro, sabe? E acho que a única coisa, assim, pra mim, que não ficou muito legal foi o final do livro. Eu não gostei muito. Assim, eu acho que do meio pro final do livro ficou meio, sabe, meio... Não ficou ruim, ficou forçado, entende? Ficou forçado. E aí agora vem a parte com spoiler, se você não quiser escutar. Bom, nessa parte que eu falo que aconteceu alguma coisa, que ela quase perdeu a carteira de advogada dela, foi que entregaram um pacote pra ela. E nesse pacote tinha um canário amarelo morto. Só que falaram pra ela entregar pra testemunha principal de Silva. Ela foi lá e entregou, porque ela viu o cara na mesma roda de amigos do de Silva. Aí, essa principal testemunha dele não quis mais falar nada, porque ficou com medo, né? Falou assim, como é que eu vou falar alguma coisa se eu vou ser morto depois, né? Porque o canário mostrava que ele ia ser morto, ou que iria acontecer alguma coisa com a família dele. Então ele não falou mais nada. Ficou quieto. Aí, ela conhece o Adam e tudo mais, eles vão jantar juntos. E nesse meio tempo dá pra perceber que... porque assim, esse escritor, ele escreve na visão... Não é na visão, né? Mas ele escreve sobre o Adam, a vida pessoal dele. Escreve sobre o Michael Moretti, a vida pessoal dele. Escreve sobre a Jennifer, a vida pessoal dela. Sabe, então são várias coisas ali inclusas, vários pontos de visões. Isso eu achei bem bacana, porque às vezes você fica assim no livro, nossa, mas o que esse cara tava pensando? O que essa mulher tava pensando? O que se passa na cabeça deles? E você não entende muito bem. E ela começa a advogar de novo, ela faz parte de um grupo ali de pessoas que dividem uma sala. Aí tem o Ken, que ele é tipo um investigador, e ela tá lá, advogando, né? Só que ela não consegue nenhum cliente, assim, porque o nome dela ficou muito manchado nos jornais, na cidade toda. Aí o Adam começa a mandar alguns clientes pra ela, e ela começa a defender esses clientes, e a carreira dela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tudo mais, e ela se apaixona pelo Adam. E eles têm um caso. E nesse meio tempo, o Michael Moretti da máfia quer muito trazer ela pra dentro da máfia, pra defender eles e tudo mais. E
ela fica meio assim, mas vocês ferraram com a minha carreira, como é que eu vou trabalhar pra vocês, sabe? Ela fica meio arisca sobre isso. E ela teve o caso com o Adam. E o Adam falou assim, nossa, minha mulher pediu divórcio, que não sei o que tem, porque além de tudo ele era casado. Minha mulher me pediu divórcio. E ela fica assim, nossa, que bom, né? Porque agora eu vou poder ficar com o Adam, que não sei o que tem. E o que acontece? Essa mulher do Adam fala assim, eu quero conhecer a Jennifer. E ele leva ela pra conhecer a mulher dele. E logo depois, assim, em seguida, a Jennifer descobre que ela tá grávida. Quando ela vai falar pro Adam que ela está grávida, o Adam não está na casa dele. Está só essa mulher, que eu não me lembro o nome, porque peguei um ranço dessa mulher tão grande que eu nem me lembro mais o nome. E essa mulher fala assim pra ela, que ela também estava grávida e que ela nunca deixaria a Jennifer ficar com o marido dela. Olha que desgraça, gente. Aí, beleza. A Jennifer tem antes dela ter o filho, ela tenta fazer um aborto e tudo mais, mas ela não consegue fazer o aborto. Ela teve o filho dela, nossa, esqueci o nome do menino, mas enfim, ela teve o filho dela, o Joshua Adam. É esse o nome do menino, Joshua Adam. E ela faz uma viagem com o Joshua e com a babá. Nesse meio tempo acontecem várias coisas, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes, super detalhes, porque eu acho que não cabe aqui entrar em super detalhes, porque eu acho que vocês têm que ler. Esse menino acaba morrendo. Logo em seguida, ela já tava trabalhando pro Michael Mulhern nesse meio tempo, tá? Aí esse filho dela morre. E aí começa tudo a desandar. Aí ela quase é presa, sabe? Aí no final o Michael Mulhern atira nela. Os policiais atiram no Michael Mulhern. E depois ela sobrevive, lógico. Só que aí ela fala assim, tipo, no final do livro. Vou até ler pra vocês. Que ela não sabia como que as pessoas davam risada mais. Tipo, ela passa no prédio assim, vê as pessoas rindo e ela não sabe como é que as pessoas riem mais. Aí ela fala assim, mas eu estava olhando para o passado, tentando compreender quando foi que todo o riso morrera. Eu achei o final um lixo. Sinceramente, eu achei bem decepcionante o final. Do meio pro final, daquela parte que o menino dela morre, eu já fiquei com raiva desse livro. Na parte que o filho dela morre, porque ela amava tanto aquele menino. E o menino morreu. E começou tudo a desandar e daí por diante eu não gostei mais. Bom, mas enfim, é um livro bom. A trama é bem desenvolvida e tudo mais. Então vale a pena ler, tá bom? Beijinhos.